Olá pessoal, nós temos recebido bastante questionamentos dos nossos clientes a respeito dos produtos que a gente considera como isento de prescrição nas farmácias. Então seriam produtos que por não terem a obrigatoriedade da prescrição médica, eles podem ser indicados diretamente pelo farmacêutico ou até ser vendidos diretamente no balcão sem a necessidade da receita, da prescrição do médico. E isso tem provocado bastante dúvidas, principalmente em função das inspeções que as farmácias têm sofrido ou têm passado em relação à vigilância sanitária, a Conselho Regional de Farmácia, e às vezes isso tem provocado transtornos na rotina, no dia a dia das farmácias e dos farmacêuticos. Então, nós resolvemos preparar esse material para vocês para dar uma leve direcionada no assunto. É lógico que o assunto é muito extenso. Quando a gente pensa nos grupos de produto, nós vamos verificar que a gente tem uma gama muito grande de produtos, de tipos diferentes, de classificações diferentes, mas a ideia é a gente dar uma noção geral e as ferramentas para vocês pesquisarem quando houver uma dúvida, uma necessidade de se aprofundar nesse assunto, tá certo? Então, quando a gente pensa numa farmácia, a gente tem vários grupos de produtos, tipos de produtos que a gente trabalha no dia a dia. E basicamente a gente vai estar falando de medicamentos, né, de cosmético e perfumaria, de alimentos, principalmente hoje com a ideia da suplementação, e produtos de varejo, de saúde. Então, quando a gente junta tudo isso, sempre vai ter na dúvida do que é que a gente pode indicar e o que precisa ser prescrito pelo médico. E a gente vai tentar ajudar vocês nisso daí. Como o material é muito extenso, nós vamos dividir esse material em 3 partes. Hoje nós vamos falar da primeira, que é relacionada aos medicamentos, tá certo? Mas de uma maneira geral, o que pode ser indicado pelos farmacêuticos, né? Cosméticos e perfumaria, né? Toda essa linha ela pode, desde que o produto realmente se encaixe como cosméticos. Depois nós vamos falar um pouquinho outro dia, em outro material, sobre os cosméticos e como a gente define se eles são realmente cosméticos. A gente tem a parte dos suplementos, né, dos alimentos permitidos, é um outro material sobre isso, certo? E hoje a gente vai falar basicamente sobre medicamentos. E quando a gente pensar em medicamentos, nós vamos ter 3 grandes grupos, né, relacionados a essa questão da prescrição barra e indicação, tá certo? Então, nós temos primeiro os produtos controlados. Todos aqueles produtos da portaria 344, né, suas atualizações, onde a gente tem uma grande gama de produtos que só podem ser vendidos com prescrição médica ou odontológica, dependendo do produto, até veterinária, mas com características muito específicas da receita. E normalmente no dia a dia a gente não tem dúvidas sobre isso. Depois nós vamos ter o segundo grande grupo, que não são os controlados, mas que são os produtos que precisam de prescrição médica, a prescrição normal de um médico, que são basicamente aqueles produtos de tarja vermelha que a gente tem nas drogarias. Então são produtos de uso contínuo, então são produtos para controle de pressão, para controle de diabetes, são produtos que na verdade não podem ser vendidos sem prescrição médica. E por último, nós temos o que a gente chama de MIP, que são os medicamentos isentos de prescrição. E esses são os produtos que a gente vai poder trabalhar no dia a dia dentro da farmácia, fazer indicação, mesmo eles sendo medicamentos, tá certo? Então, o que é um MIP? É um medicamento que não necessita de prescrição médica, que pode ser indicado pelo farmacêutico, que o farmacêutico pode fazer a prescrição farmacêutica. E são produtos que, e o importante é a gente entender que sempre que a gente fala de medicamentos, nós estamos falando de produtos que têm indicação terapêutica, que têm ação terapêutica, tá certo? Então, são produtos que, independentemente da sua forma farmacêutica, da sua síntese, né? Se é um produto de síntese, se é um produto natural, são produtos que vão ter indicação terapêutica, tá certo? E esses produtos, na verdade, até pouco tempo atrás, eles eram classificados como isento de prescrição pela Instrução Normativa 11 de 2016. Era uma instrução normativa da Anvisa que classificava os produtos que eram isentos de registro.
E essa instrução, ela era muito superficial, então ela definia basicamente, né, as classes terapêuticas, as indicações e se tinha alguma observação e restrição. Então, por exemplo, quando eu pensava em o que a gente tinha nessa instrução normativa? Os antiacneicos, os produtos para acne. Tá? Então, para que eles podiam ser indicados? Para acne, para espinha, para rosácea, né, que é um tipo de afecção da pele. E qual que era a restrição? Não incluía os retinoides. Então, tudo que não fosse derivado de retinoide e fosse indicação para acne, ele era considerado um produto de venda livre. E a gente tinha também os antifúngicos para micose, que eram permitidos todos os tópicos, só que isso ficava assim muito genérico, né? A gente tinha muita dificuldade para definir isso daí. Agora a Anvisa, ela publicou recentemente, agora em março, a Instrução Normativa 86, de 2021, que altera, né, que revoga a 11 anterior que a gente tinha e define a lista de medicamentos isentos de prescrição. E ela vem muito mais abrangente e muito mais definida com relação a esses produtos, né? Então, a gente vai ter basicamente dois anexos, né? Então, a gente vai ter um anexo 1, que a gente vai estar falando dos medicamentos sintéticos, né? Os ingredientes farmacologicamente ativos, né, os medicamentos sintéticos, e ele vai ter, né, além da descrição do medicamento, da droga, do qual é o insumo que a gente está falando, o ativo, ele vai falar qual é a forma farmacêutica, a indicação e a concentração que pode ser usada. Então a gente vai ter um anexo que vai tratar desses medicamentos sintéticos. E a gente vai ter um anexo 2 ainda, que vai tratar os fitoterápicos, que vai falar quais são os produtos e as espécies, as partes empregadas e a indicação terapêutica que vai fazer com que eles sejam considerados de venda livre, ou seja, que podem ser prescritos ou indicados pelo farmacêutico. Então, só citando como exemplo, porque a lista é muito longa, então quando a gente olha o anexo 1, por exemplo, ele vai ter lá hidrocortisona, acetato de hidrocortisona. Então, ele é um corticoide, né, e ele vai ser de uso, vai ser um MIP quando ele for de uso local, ou seja, quando ele for de uso tópico. Então, sempre na forma creme pomada, ele vai ser de uso tópico, e aí ele tem a concentração máxima, ou seja, 10 mg por grama de produto. E isso vai dar 0,1% na verdade, né? Então, pensou em hidrocortisona, se for de uso tópico, até 10 mg por grama de produto, a gente considera ele como venda livre e pode ser indicado pelo farmacêutico, tá certo? Se for de uso oral, um corticoide de uso oral, ele já sai dessa classificação, ele passa obrigatoriamente a ter a necessidade de receita médica. Se for uma concentração acima dessa de 10 mg por grama de produto, ele passa a ter a necessidade de receita médica. Então a gente percebe, e aí a gente vai tendo outros produtos, né? Tipo do ácido azelaico, né? Que quando ele estiver na base de creme, ele vai até 200 mg por grama, quando ele tiver como gel 150 mg por grama, sempre como uso tópico. Então a gente vai tendo vários produtos nesse formato, tá? E a gente vai tendo algumas pegadinhas aí, né? Então, por exemplo, paracetamol mais cafeína, como analgésico, né? Antipirético. Então, com cápsula revestida, né, 500 mg de paracetamol, 65 de cafeína, para dores, para febre, esse tipo de situação que está cometendo a pessoa, ele vai ser de venda livre. Passou de 500 ou passou de 65, ele deixa de ser de venda livre, ele passa a ter a necessidade de receituário médico, tá bom? E aí, olha só que interessante que essa legislação, e eu falo para a gente tomar cuidado por causa das pegadinhas. O mesmo paracetamol com cafeína, quando a gente incorpora nesse produto o carisoprodol, um produto que a gente vê bastante em farmácias, né? Que ele também tem indicação de analgésico e antipirético, mesmo formato, né, que já passa a ser indicado, né, para dores leves a moderadas também, mais até para dores musculares, por causa do carisoprodol. O que vai acontecer? O paracetamol não é mais 500 mg, ele passa para 350, ele diminuiu,
tá certo? A cafeína não é mais 65, ela caiu para 50 e entrou 150 do carisoprodol. E quando a gente excede essas dosagens, eles então deixam de ser de indicação farmacêutica de venda sem prescrição médica, tá certo? Então, esses são os grupos de sintéticos, né? Lógico, não são só esses, a gente tem uma lista muito grande lá dentro dessa instrução normativa, tá bom? E quando a gente vai para o anexo 2, o que a gente vai ter? Os fitoterápicos. Então, os fitoterápicos, por exemplo, então a gente olha lá, a gente tem o Aesculapro hipocastano, que é a nossa castanha da Índia, né? Então, ele vai ter sempre a indicação terapêutica de ação sobre o aparelho cardiovascular, e a semente, né, já é o produto que a gente tem no mercado, a semente moída, tudo, e ele pode ser indicado para alívio de sintomas relacionados a inchaço das pernas, a varizes nas veias dos membros inferiores, sensação de dor, peso, cansaço nas pernas, cãibras. Então, para tudo isso ele pode ser indicado. Então, outros exemplos que a gente tem, né? A arnica, que a gente tem ação sobre as peles e mucosas, né? Para alívio de hematomas, contusões, tudo isso como uso tópico também está lá dentro da lista. A gente tem a passiflora, né? Um ansiolítico leve, né? Auxiliar no tratamento de ansiedade leve, de insônia, também está lá classificado nesse anexo 2 como produtos isentos de prescrição. Então ele tem que ser os produtos que estão lá no anexo 2 com aquela indicação e aquela parte da planta utilizada. E aí ele vai ser caracterizado como produto isento de prescrição, tá certo? E aí o que a gente vai ter, né? Se não consta nessas listas e é um produto com indicação terapêutica, ele não vai ser de venda livre, tá certo? Mesmo sendo, por exemplo, um fitoterápico, é o que aconteceu recentemente com o tríbulos terrestres, né? Ele é considerado um medicamento fitoterápico, mas quando a gente vai no anexo 2 da resolução, dessa instrução normativa nova, ele não consta lá. Ou seja, ele é um fitoterápico, ele é um medicamento fitoterápico, mas ele é de venda sob prescrição médica, percebe? Então, qualquer fitoterápico que a gente estiver falando e que for considerado um medicamento que tem ação terapêutica, e se ele não constar naquela lista, ele automaticamente passa a ser de venda sob prescrição. Se ele constar na lista, ele é de venda isenta e pode ser feita indicação. E isso também em relação aos sintéticos, quando a gente fala do anexo 1, tá certo? Então, como essa lista é muito grande, é lógico que não dá para a gente ficar aqui no material, ficar discutindo isso, porque a gente vai ficar um ano discutindo e esse assunto não vai ter fim. Então, o que vale a pena, né? Se você tem dúvidas sobre os produtos que você tem, que você costuma indicar, suas linhas de frente, vai lá na instrução normativa 86, ela acabou de ser publicada, você verifica os produtos que você tem que você indica, ou que você tem na formulação, os produtos mais comuns do seu dia a dia, né? Você verifica se eles estão lá, se ele for um sintético, ele tem que estar no anexo 1, ele vai tem que estar com as mesmas indicações, as mesmas concentrações e a mesma forma farmacêutica. Se ele for um fitoterápico, ele tem que estar no anexo 2. Saiu disso daí, vai ser e tiver indicação terapêutica, vai ser considerado um produto que tem que ter receita médica, tá certo? Tem que ter prescrição médica. Então vale a pena dar uma olhada, pelo menos para avaliar se os produtos do dia a dia constam nessa lista e se a gente não está fazendo algo muito fora do padrão. Tá certo? A gente vai depois discutir um pouquinho sobre os cosméticos e os alimentos que fazem parte desse pacote também e às vezes surge muita dúvida, tá bom? Então, quem tiver dificuldade, essa instrução, então vai lá, instrução normativa, joga num site de pesquisa, baixou ela, dá uma olhada. Se tiver dificuldade, fala com a gente, nós discutimos o assunto, alguma coisa específica, ou fornecemos para vocês a própria instrução para vocês poderem acompanhar. Valeu? Tudo de bom, fiquem bem. Um abraço.